Hoje eu quero falar para os irmãos exatamente sobre o amor de Deus, sobre a necessidade de se conhecer e experimentar cada vez mais o amor de Deus, de se saber e ter convicção de que Deus, o nosso Pai Celestial, é o nosso Pai de amor. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 14 até o versículo 21. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E o povo diga amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra. E permita, Senhor, que nós possamos hoje aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento do amor de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que com seu sangue poderoso nos comprou, nos resgatou, e hoje somos da família, participamos da família da aliança, filhos do Senhor. Portanto, ó Deus, em o nome de Jesus, encha o nosso coração na noite de hoje dessa convicção de que o Senhor, o nosso Pai Celestial, é o nosso Pai de amor. E que nós possamos voltar aos nossos lares e nos preparar para essa semana, para podermos viver debaixo dessa convicção, podermos ter o nosso coração transbordando da natureza de Cristo, dessa essência poderosa. Em o nome dEle é que nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, é maravilhoso poder contemplar Deus como o nosso Pai. Isso é maravilhoso. Por si só já seria estupendo, grandioso, nós temos esse conhecimento de que Deus é o nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus. Nossa declaração de fé começa dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso por si só já é tremendo, já é de fato maravilhoso. Entretanto, para nós crentes, para nós que já fomos lavados no sangue do Cordeiro, para os eleitos, é maravilhoso também, é de fato estupendo podermos contemplar Deus como o nosso Pai de amor, o Pai que nos ama. E esse é um privilégio nosso, exclusivo daqueles que foram já alcançados pela graça de Jesus. Vejamos o que o apóstolo do amor disse. Veja na sua Bíblia, 1 de João, capítulo 3, de 1 a 2, os dois primeiros versículos desse capítulo 3, João, o apóstolo do amor, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos agora chamados filhos dele. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. E no verso 2, João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Em outras palavras, filhos amados de Deus. Nessa noite, eu quero que você saia daqui com essa
convicção, a despeito de tudo lá fora, a despeito de todas as oposições, a despeito de todas as dificuldades, a despeito de todas as perseguições. Eu quero que você coloque no seu coração, e ao sair daqui hoje, saiba que você, e saia com essa convicção de que você é filho, e mais do que você é filho amado de Deus. É assim que o apóstolo Paulo, por exemplo, na sua introdução à carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 7, ele disse aos seus leitores originais que eles eram amados de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É assim que ele começa a sua poderosa carta aos Romanos, aos leitores originais. Ele diz: vocês são filhos e são amados de Deus e amados de Jesus. De fato, como acabamos de cantar, foi por amor que ele se entregou. O apóstolo Paulo também, saudando os Efésios, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 1, ele disse também que eles eram filhos amados. E escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12, ele diz que aqueles irmãos originais eram eleitos de Deus, eram santos e amados do Pai. E aos Colossenses, capítulo 1, verso 4 da primeira carta, Paulo repete a mesma ideia e diz assim que eles eram amados de Deus, e o fato de serem amados de Deus era a grande prova que eles tinham da eleição deles. Ou seja, eles eram amados de Deus exatamente porque eram eleitos de Deus. A prova da eleição deles era de fato o amor de Deus. E Judas, na sua carta de um capítulo apenas, ele saúda os leitores originais, afirmando que eles eram chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que bênção. De fato nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos ama. Por outro lado, meus queridos irmãos, infelizmente, muitos não têm podido contemplar Deus dessa forma. Muitos não têm experimentado dessa bênção, poder contemplar Deus como Pai de amor, a despeito das circunstâncias. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde muitos lares têm sido desfeitos, muitas famílias estão feridas, profundamente enfermas, nas quais muitas vezes a figura do pai está relacionada a violências, a abusos, a enganos, a escândalos, a desrespeitos de toda ordem. E nestas famílias, comumente, os relacionamentos têm sido uma das grandes causas de traumas e de infinitos complexos. Por causa disso, muitas pessoas não se sentem amadas, não se sentem respeitadas. Muitas se sentem hoje discriminadas por causa desses desajustes do passado. Muitas dessas pessoas não conhecem hoje um relacionamento de intimidade e de sinceridade. Vivem sempre no nível teórico, com medo, distante. Felizmente, muitas pessoas estão sofrendo por causa disso. Inclusive na igreja, em relação a Deus. Muitos têm professado que conhecem o Senhor, têm professado que o aceitaram como seu Senhor e Salvador, mas o mantém distante, como alguém que não se envolve, como alguém que não tem relação com a sua vida cotidiana. Muitos, na prática, têm sido deístas, ou seja, acredita que Deus está muito longe. Deu corda aqui nesse mundo como um grande relógio e hoje as coisas funcionam pelas suas leis naturais. Um Deus que, de fato, não tem esse envolvimento, que embora seja transcendente, é imanente a toda a sua obra, controla e governa todas as coisas. Muitas pessoas não conseguem ver, não conseguem experimentar Deus dessa
maneira. Muitos sabem pela Bíblia que Deus os ama, mas esse amor parece de fato uma crença teórica, fria, abstrata em suas mentes. A verdade de que Deus os ama não se transformou numa experiência calorosa em seus corações. Eles, de fato, não têm experimentado o amor de Deus. Têm grandes dificuldades de contemplar Deus como Pai, de gozar desta bênção, de desfrutar dessa intimidade com o Senhor. Contudo, meus queridos irmãos, Deus nos ama. E diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos: esse amor excede todo o entendimento. Segundo o apóstolo João, agora nós somos filhos de Deus, e o Pai nos concedeu esse privilégio por causa do seu amor. Ou seja, vocês e eu, nós somos filhos de Deus hoje, adotados em Cristo Jesus, e a causa disso foi o amor dele. Não que existisse alguma coisa boa em você ou em mim, mas por causa do amor dele. Então esse privilégio de sermos filhos e termos o nosso Pai amoroso, ou seja, Deus como nosso Pai de amor, isso de fato é um privilégio para nós, e esse privilégio é por causa do amor de Deus. Ele nos amou e manifestou o seu amor por nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo para que vivêssemos por meio dele. 1 João 4, versículos 8 e 9. Agora no nosso texto, de fato, o apóstolo Paulo disse que esse amor excede todo entendimento. Mas escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá no capítulo 5, o famoso capítulo da justificação, o apóstolo Paulo traz essa grande verdade, dizendo que Deus mostrou, Deus manifestou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo sendo cada um de nós pecadores. E ele argumenta agora, depois de termos sido alcançados por esse sacrifício maravilhoso de Jesus, ele argumenta com uma lógica poderosíssima. Olha o que ele diz aí nesse capítulo 5, a partir do versículo 8 de Romanos. Ele diz: quando nós éramos pecadores não remidos, ele nos amou. Agora, porém, diz ele, muito mais nos amará, porque fomos justificados no sangue de Jesus, ou seja, perdoados por causa do sacrifício de Jesus e por causa do sangue de Jesus, vestidos com vestiduras brancas. Em outras palavras, com a nossa dívida paga, com as nossas queixas, as queixas que eram contra nós liquidadas, plenamente agora reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus. Portanto, no argumento do apóstolo Paulo, ele diz: agora que nós somos filhos, agora que nós somos herdeiros, agora que nós somos reconciliados, muito mais, indubitavelmente, seremos muito mais amados ainda, e mais do que isso, seremos salvos da ira do dia do Senhor. No dia do Senhor, quando a ira do Senhor se manifestar na sua totalidade, sem graça e sem misericórdia, nós estaremos salvos naquele dia, por causa do amor de Jesus que nos alcançou. Então ele vai argumentando dessa maneira: agora nós somos filhos, então nós teremos agora uma manifestação do amor, através do seu perdão, através do seu consolo, através da sua misericórdia, do seu cuidado, da sua provisão, de maneira muito mais intensa, muito mais presente. E naquele dia, quando os ímpios clamarão pela morte e a morte fugirá deles, nós naquele dia, no grande dia do Senhor, quando as taças da ira do Senhor forem despejadas, nós estaremos protegidos. O texto diz: salvos da ira do Senhor. Na verdade, Paulo está dizendo o seguinte: se quando inimigos e rebeldes nós fomos amados, certamente agora,
como filhos, reconciliados, herdeiros com Jesus, nós seremos muito mais amados do Pai e guardados pelo Filho. Agora nós somos família de Deus, agora nós temos comunhão com o Senhor, agora nós podemos acessar a sua presença. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 22. E agora sim, nós temos a certeza da salvação futura. O apóstolo Paulo, ao longo de toda a carta aos Romanos, ele trata da salvação passada, presente e futura. A passada, referindo-se àquele ato jurídico de Jesus lá na cruz, que pagou a nossa conta, que propiciou, ou seja, aplacou a ira de Deus, que pagou a nossa conta e nos vestiu de vestiduras brancas, portanto nos justificou, mas também nos reconciliou, nos colocou agora numa nova relação com o Senhor. Agora nós podemos, segundo o escritor da carta aos Hebreus, podemos agora pelo novo e vivo caminho nos achegar ousadamente, inclusive, diante do trono da graça. Então agora a nossa realidade é outra, mas daqui a pouco nós seremos salvos no futuro, ou seja, a glorificação, ou seja, vamos ser salvos do pecado, em definitivo. No primeiro caso, nós somos salvos da condenação do pecado. No segundo, nós somos salvos da influência do pecado, à medida que nós vamos crescendo em santidade. Agora, no futuro, porque somos filhos, seremos salvos do pecado. Não haverá mais, e o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá morte, nem pranto, nada mais, porque com Ele para sempre reinaremos. Aleluia, glória a Deus, porque Ele nos ama. Tudo isso, porque Ele ama você. Seu pai terreno pode não ter te amado. Você que está me ouvindo aqui na igreja hoje, ou que estão nos acompanhando pela internet, pode ter sofrido muito na sua casa. De repente você pode ser fruto de uma família desajustada. De repente o exemplo de pai na sua casa foi terrível, só gerou transtornos, muita dificuldade, muita violência, abusos, inclusive de autoridade. E por causa disso, você pode ter, ou está tendo, uma certa dificuldade de pensar em Deus, de usufruir dessa bênção, de que Ele é Pai, e Ele é Pai de amor, diferente do seu pai terreno, totalmente. E por causa disso, você não tem gozado dessa experiência de ter um Pai que te ama. Maravilhoso demais. E é isso que Paulo fala aqui aos Efésios, e é isso que ele explicou para os romanos. Pois bem, meus irmãos, isto é que é amor. Isto é que é amor, que excede todo o entendimento, mas isso é que é amor. E como diz o poeta, num dos hinos muito bonitos, dos mais belos hinos antigos, né? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mas na verdade e é amor a despeito de nós. A despeito de nós. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. A despeito de nós, Deus nos ama hoje. A despeito de nós, Deus sempre nos amará. Na verdade, Deus sempre nos amou, desde toda a eternidade. Porque Deus é amor, amor é atributo de Deus, é uma perfeição essencial do ser de Deus. E como nós sabemos que o ser de Deus, ele é imutável, que o ser de Deus é eterno, então nós podemos dizer claramente que o amor de Deus não teve começo e não terá fim, que o amor de Deus não está sujeito a mudanças, ele permanece constante, inalterado ao longo de toda a eternidade. Como Deus é infinito e Deus é eterno, o seu amor, na verdade, não depende de nada,
nada, absolutamente nada fora dele, porque o ser dele é que é amor. Então, o amor de Deus não depende de você ser bonzinho, isso, aquilo, outro e tal. Não depende de nada nessa terra. Que coisa maravilhosa. Isso é uma bênção para nós. E nós podemos dizer, na mesma toada, que em virtude disso, a natureza e os propósitos do amor de Deus não sofrem alterações. O mesmo propósito de toda a eternidade. Por que Ele enviou o seu Filho a esse mundo para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar, para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida, para me lavar dos meus pecados, para nos lavar dos nossos pecados, para nos vestir com a vestidura branca, como cantamos agora mesmo. Foi por amor. Foi por amor. É o nosso Pai que nos ama. E é a partir dessa convicção que Paulo, aqui no texto de Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, que na verdade, se você observar, esse versículo 14 até o 21 é uma oração. É Paulo orando. E como esse ano é o ano da oração, nós temos aí uma oração do apóstolo Paulo, profundamente teológica, porque o certo é você orar a Bíblia. A gente ora a Bíblia. E Paulo então orando, a partir desse versículo 14, com essa convicção que ele tinha no seu coração, de que Deus é o seu Pai de amor, ele vai dizer que esse amor de Deus, ele excede todo o entendimento, toda a capacidade humana de entender em relação à sua extensão, em relação à sua largura, em relação à sua profundidade, em relação à sua altura, sobretudo, porque o amor de Deus, ele é, e anota aí para você seguir bem esse raciocínio, imerecido e incondicional. Isso escapa o nosso entendimento. Isso vai além, né? Como é que Deus pôde nos amar? Como diz um dos hinos do nosso cenário, eu não sei por que Deus me amou, mas eu sei que Ele me amou. Eu sei. Então o apóstolo Paulo vai deixar claro para nós que esse amor, ele de fato, ele excede todo o entendimento, sobretudo porque ele é imerecido e incondicional. O amor de Deus não depende dos méritos humanos. Ele ama de maneira incondicional. Isto é algo difícil de compreender no mundo em que vivemos, porque hoje, no mundo em que nós vivemos, o amor é quase sempre condicional, recíproco, é dando que se recebe, né? Hoje nós vivemos essa sociedade dessa maneira, que de fato deturpou até o sentido etimológico da palavra amor. E você ama quem te faz bem. Mas quando nós falamos que Deus amou incondicionalmente, que o amor de Deus é imerecido, nenhum ser mereceu o amor ou merece o amor de Deus. Nenhum. Às vezes, e principalmente naquele contexto do final do ano, das festas, dos presentes de Natal, né? Muitas pessoas, né, batem no peito e dizem, não, eu mereço esse, né? Eu mereço isso, eu mereço um carro novo, eu mereço, aí faz uma dívida de 60 parcelas, vai ficar endividado o ano inteiro, né? Vários anos, porque eu mereço, não é isso? Às vezes, a família já está toda endividada, a mulher bate, eu mereço, e vai para o salão, passa o dia inteiro lá, R$2.000, eu mereço. E a Bíblia nos ensina que nenhum de nós merece. É graça, é graça, é graça. Quando Davi entendeu isso, ele disse, a sua graça é melhor do que a vida.
Quando Paulo entendeu isso, segundo aos Coríntios capítulo 12, ele diz: agora sim, mais me alegrarei nas dificuldades, nas lutas, para que sobre mim aperfeiçoe o poder de Deus, a graça de Deus. Quando Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. O amor de Deus, de fato, ele é imerecido, ele é incondicional. Mas também, o amor de Deus é sacrificial, é redentor. A entrega de Cristo na cruz demonstra um amor que não se limitou a palavras ou sentimentos, mas foi efetivamente uma entrega voluntária da sua vida em favor dos eleitos de Deus, daqueles que Deus amou na eternidade, e fez isso de forma cabal. O texto de Hebreus capítulo 7, verso 26 e 27, diz que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, por todas. Então ele de fato amou. Então o amor de Deus, ele foi sacrificial. E a própria Bíblia diz: olha, isso é difícil de entender, né? Como é que ele se entregou por nós? Se entregou por nós. E é interessante como Charles Spurgeon coloca isso. Ele diz: ele fez isso desde toda a eternidade, sem ter nada em você, porque se ele tivesse visto, ele teria feito. Por isso que a nossa salvação é na eternidade, é eterna, é monérgica, é obra de Deus. Deus te salvou na eternidade, porque se fosse salvar no tempo presente, não teria feito isso. Esse amor é, de fato, ele excede a nossa capacidade de entender. Mas também a Bíblia vai deixar claro que esse amor, ele é soberano e ele é particular. Deus sempre, pode anotar isso aí, ele sempre ama primeiro. Deus sempre ama primeiro. Por quê? Porque ele é a única fonte de amor e o seu amor é absoluto. Portanto, não depende de nada fora dele. Por isso é que ele sempre ama primeiro. E a Bíblia diz isso: ele nos amou primeiro. Primeiro. Qualquer pessoa será amada por uma decisão soberana de Deus, monérgica, exclusiva de Deus. Amar qualquer pessoa sempre será uma decisão soberana de Deus. Nada existirá no homem para levar Deus a amá-lo. Nada, absolutamente nada. Miserável homem que sou. Essa tem que ser a conclusão nossa. Mas louvado seja, porque Deus me amou. Porque Deus me amou. Olha o que Deus, através de Moisés, disse em Deuteronômio. Marque na sua Bíblia, capítulo 7. Versículos 7 e 8, ele diz assim: o Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Verso 8: mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Em outras palavras, Deus está dizendo através de Moisés: eu não amei vocês por causa de vocês. Eu amei vocês porque a minha palavra é fiel. E eu disse para Abraão, e para Isaac e para Jacó que eu cuidaria de vocês, que vocês seriam o meu povo e que eu seria o Deus de vocês. Por amor. Por amor. Mas esse amor também, ele é particular. Não há dúvidas para nós, isso para nós é muito caro do ponto de vista teológico. Não há dúvidas para nós que o sacrifício de Jesus na cruz foi a maior expressão do amor de Deus. A maior expressão do amor de Deus foi exatamente manifestada lá na cruz, quando o seu Filho unigênito foi enviado para morrer.
Quando o texto de João diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto está dizendo para nós de maneira muito profunda que Deus amou o mundo todo, sem distinção. Anote aí, e não sem exceção. Ele amou o mundo todo sem distinção. Não fez distinção entre japonês e brasileiro, entre judeu e americano, entre árabe ou qualquer outra nacionalidade. Não. Ele amou o mundo sem distinção, não sem exceção. Mas a Bíblia vai deixar claro para nós, e o próprio Jesus disse isso, que ele veio para morrer por aqueles que o Pai amou na eternidade. Expiação limitada. Ele morreu por aqueles que o Pai amou na eternidade. E aqueles ele salvou eficazmente, definitivamente, efetivamente. Entregou-se a si mesmo para morrer no lugar deles e pagar a conta deles. E desses que o Pai amou na eternidade, pelos quais Jesus morreu, ele mesmo diz: nenhum se perderá. Nenhum. Então, nós podemos dizer que esse amor poderoso, ele é soberano, mas ele é particular. Ou seja, soberanamente, Deus ama todos os seus filhos, sem distinção, mas ele ama cada um sem acepção. Ele ama todos os seus filhos, sem distinção. Então não tem um filho mais importante do que o outro, sem distinção, mas ele ama pessoalmente cada um sem acepção. Esse é o nosso Deus. Então ele não ama por atacado, o amor dele é pessoal, ele ama você. Você tem que voltar para casa hoje com essa convicção: ele te ama, ele te ama. E quem ama cuida, quem ama protege, quem ama de fato provê as necessidades. E é exatamente isso que nós podemos ver, Deus cuidando de nós. Ele disse que jamais nos deixará, ele disse que nos confortará em todas as situações, ele diz que não desistirá de nós. Por isso, meus queridos irmãos, embora o amor de Deus exceda todo o entendimento, o apóstolo Paulo, no nosso texto, ele diz que juntamente com todos os santos, nós somos desafiados a buscar conhecer esse amor cada vez mais. Com todos os santos. Embora conhecer a Deus na sua totalidade, conhecer o amor de Deus na sua totalidade, conhecer o amor de Deus perfeitamente, é impossível para nós. Mas conhecer o amor de Deus conforme nos é revelado em Cristo Jesus é sim possível e é a única maneira pela qual podemos experimentar a plenitude de Deus, ou seja, nos encher da natureza de Deus, do Espírito Santo de Deus, é procurando dia após dia entender o amor de Deus na sua vida, na minha vida. Esse é o nosso desafio, junto com os irmãos, procurar conhecer esse amor. Em Cristo nós temos a revelação suficiente para podermos entender o amor de Deus. Nós não podemos compreender perfeitamente, mas nós podemos sim experimentar e saber que o nosso Pai Celestial é o nosso Pai de amor, que Ele nos ama e por amor Ele cuida de nós, por amor Ele jamais vai nos deixar, por amor Ele vai nos confortar nos momentos mais difíceis da nossa vida e por amor Ele nunca vai desistir de nós. E com esse conhecimento que nós devemos crescer todos os dias, né? Porque quando ele usa lá no nosso texto de Efésios capítulo 3, quando ele usa lá no versículo 19, e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento,
O verbo que aparece lá, conhecer, ele significa conhecer por experiência. É um conhecimento relacional. É a palavra que aparece aí. Então nós precisamos ter experiência de que Deus nos ama e que Ele é o nosso Pai de amor. Isso vai manifestar em 3 áreas, para encerrar. Primeiro, no consolo, né? Essa certeza de que Deus nos ama é fonte de consolo nos momentos de tristeza. Tem muitas pessoas, como eu disse no início da mensagem, né, que por causa das famílias desajustadas, tem muitos homens e mulheres sofrendo porque não se sentem amados, porque não foram amados, não foram respeitados, não foram cuidados, protegidos, foram violentados. Mas o nosso Pai Celestial nos ama, e isso é fonte de consolo para nós nos momentos mais tristes e difíceis da nossa vida. Para o cristão convicto, essa verdade de que Deus é o seu Pai Celeste, que Deus o ama, é fonte de profundo consolo nas horas mais difíceis da sua vida. Saber que Deus me conhece e que cuida de mim e que jamais me deixará, é fonte de consolo. O mundo pode te abandonar, mas o seu Pai de amor não vai te abandonar. Não vai. Isso enche o coração da gente. Não é isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8? Nem a morte, nem a vida, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem a altura, nem a profundidade. E para que ninguém tivesse dúvidas, ele terminou dizendo: nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte. Isso é fonte de consolo. Você não está sozinho, você tem Pai e o seu Pai te ama. Ponha isso no seu coração. Quando as pessoas se desprezarem, quando você for perseguido, quando você passar por uma luta, por uma adversidade, independente do seu histórico familiar, independente disso, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para cima. Saiba que o seu Pai Celeste te ama e cuida de você. Isso é consolo. Mas segundo, isso é fonte de segurança para nós nas horas das adversidades. A certeza de que o nosso Pai Celeste nos ama e que por amor cuida de nós, provê as nossas necessidades, nos consola e que jamais nos deixará em quaisquer circunstâncias, é fonte incomparável de segurança. Segurança. Hoje, um dos sentimentos que tem tomado conta de muitos corações, de muitas pessoas, e tem sido assim uma porta aberta para a depressão de muitas pessoas, é a insegurança. Um alto grau de insegurança, de ansiedade. Agora mesmo muita gente numa expectativa terrível, que amanhã é a posse do Trump, e como é que vai ser, e se as guerras vão acabar, ou se vão aumentar, isso, aquilo, outro. Se a bolsa vai subir e o dólar vai cair, ou o contrário. Talvez você esteja aqui preocupado com isso. Mas, nesse momento nós temos que lembrar que o nosso Pai de amor, Ele não nos deixará, não nos abandonará. Isso é fonte de segurança para nós. Nós estamos seguros. Paulo estava à beira da morte, da condenação, do martírio, mas ele firmemente na sua alma, ele diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar essa minha convicção até aquele dia, independente das circunstâncias. Glória a Deus. Fonte de segurança. Nosso Pai nos ama. E Davi, momento difícil da vida dele, ele vai dizer o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão, Tua vara, Teu cajado me consolam. Que bênção. Fonte de segurança. Deuteronômio
33, quando o povo estava às portas da terra prometida, já Moisés terminando o seu último discurso, e daqui a pouco ele morreria. Capítulo 33, verso 12, ele vai dizer o seguinte: o amado do Senhor. Olha aí, marca esse texto, meu irmão, marca esse texto, coloque esse texto bem na frente, assim, do seu computador, na sua mesa, onde você trabalha, ou estuda, o que for, coloca lá, Deuteronômio 33, verso 12, lá diz o seguinte: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços, aleluia, todo dia, todo dia. Jesus voltando para os céus, os discípulos naquela expectativa, Jesus disse assim: estarei com vocês todos os dias, até a consumação. Que bênção, esse é o nosso Pai que nos ama. E por último, saber disso é fonte de coragem, saber que o nosso Pai celestial nos ama, e por causa do seu amor, Ele cuida de nós, Ele nos protege, nos consola, nos dirige, é fonte de consolo, é fonte de segurança, mas também é fonte de coragem, fonte de coragem. Olha como eu fico corajoso quando eu fico sabendo disso, né? Quando eu era criança, né, e eu tinha um tio solteiro, mais velho, obviamente, tio, né, e já era homem feito, e eu adolescente. Eu não tinha medo dos outros adolescentes, das outras crianças, porque qualquer coisa eu chamava meu tio, confiava no meu tio. Mas agora é a mesma coisa, quando o inimigo te atacar, quando o diabo se aproximar, e como dizia Calvino, né, na oração do Pai Nosso, ele diz: nos livre, não nos deixe cair em tentação, e nos livre do tentador. E Calvino dizia: quando você se sentir tentado, saiba que o tentador está por perto, mas se estiver por perto, não tem problema, clame pelo Senhor, porque o seu Pai te ama e Ele te protegerá. Não precisa ficar com medo, tenha coragem, siga em frente, porque o seu Pai te ama. Então saber que o nosso Pai nos ama é fonte de coragem para nós. Coragem. João, que aparece, né, na Bíblia como o apóstolo do amor, e os textos de João parecem para nós assim revelar uma personalidade muito meiga, muito tranquila, um grande pastor, bem calmo, bem tranquilo, diferente do pastor de vocês, mas mas ele se enche de coragem. Na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 18, e olha o que João diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aqui faz uma dobradinha com o texto de Paulo no capítulo 3, que nós acabamos de ler, porque quando você conhece o amor de Deus, você é aperfeiçoado, o texto vai dizer, você é tomado, é cheio da plenitude de Deus, aí no versículo 19, e agora João está dizendo o seguinte, que o amor lança fora o medo, e quando você realmente tem consciência do amor de Deus, você é aperfeiçoado pelo poder de Deus na sua vida, da plenitude de Deus na sua vida. Que bênção, que bênção. Então, olha a explicação do nosso João, o apóstolo do amor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormentos, e se o medo está te atormentando, se você está atemorizado, como disse Jesus, é porque você ainda não foi aperfeiçoado no amor, ou seja, você não entendeu ainda o amor de Deus, ainda não, você ainda não teve a consciência, a dimensão de ter sido enchido do amor de Deus, transbordado. No versículo 19 do capítulo 3 de Efésios, quando ele fala lá, quando ele usa a expressão tomados, né, ou cheios de toda a plenitude, a palavra que usa lá é transbordar, transbordar,
Então, quando você transbordar dessa experiência, do conhecimento do amor de Deus, olha, o medo vai passar bem longe de você, bem longe. Literalmente, você vai dizer para o inimigo: vem quente que eu estou fervendo. Tá? Tranquilo. Deus cuida de você. Deus cuida. Ele está com você. O medo é uma emoção dolorosa, tá? Que surge com o pensamento de que podemos ser feridos ou sofrer. E nos sentimos desprotegidos. Mas quando nos sentimos seguros e amados, não temos mais medo. É como uma criança. Como uma criança. Num shopping na véspera de Natal. E de repente ela se perde da mãe. E aí ela entra em pânico e começa a chorar. E as pessoas acham aquela criança, chega ali, todo mundo desconhecido, ela olha para aquelas crianças, para aquelas pessoas, não conhece ninguém, e aí ele chora cada vez mais, e fica desesperado ali, mesmo com as pessoas tentando protegê-la. Mas quando ela encontra com a mãe, e a mãe a pega nos braços, todo o medo passa. Passa. É assim. É assim que Jesus faz conosco. É assim. Muitos momentos da nossa vida Ele vai nos carregar no colo. Lembra do poema das pegadas na areia? Na praia. Nos momentos difíceis da sua vida, Ele vai te carregar no colo. Meus queridos irmãos, nós podemos terminar essa mensagem de hoje dizendo o seguinte: de fato, o amor de Deus, ele não tem causa e não é merecido, porque ele reside na própria pessoa de Deus. O amor de Deus sempre é soberano e ele decidiu na eternidade nos amar, apesar de nós. E agora é nosso compromisso, junto com todos os demais eleitos, com todos os santos, conhecer esse amor, desenvolver nesse conhecimento, nos apropriar disso, porque é isso que vai nos dar segurança, consolo e coragem para enfrentarmos todas as lutas da nossa vida. Essa convicção e experiência é fonte de consolo, é fonte de segurança, é fonte de coragem e nos proporciona alegria e paz na alma. Quando você se sente amado pelo seu Pai Celestial, além dessa segurança, além desse conforto, além dessa coragem, na sua alma, você vai sentir alegria e paz. Alegria e paz. Que bênção. Eu quero terminar fazendo aqui, parafraseando um pensamento de um pastor nosso, presbiteriano americano, Alan Fliss, pastor da igreja presbiteriana de Westminster, no Tennessee, Estados Unidos. E ele disse o seguinte: o conhecimento do amor de Deus por nós, em si mesmo, já é uma bênção. Mas experimentar desse amor é alegria total. Experimentar desse amor é paz, é alegria. O desafio de hoje é que você experimente desse amor. Que essa semana seja uma semana de transbordar no conhecimento, na plenitude do conhecimento de Deus, a plenitude desse amor. Independente de você estar passando por alguma luta, por alguma enfermidade, por algum sofrimento, por alguma perseguição, olhe para cima. Saiba que você não está sozinha, sozinho. Você não é órfão, você tem pai. E mais do que isso, o seu pai te ama. Feche os seus olhos e agradeça isso.
Agradeça. Ele simplesmente te amou. Simplesmente. Você não fez nada por isso. E se fizesse seria insuficiente. Mas Ele te amou. Ele te amou. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele me ama. Aleluia.